Olá pessoal, começando mais um programa aqui, o Poços Entre Linhas para vocês, dentro do programa, dentro do nosso canal aqui, que é o Filosofia Sem Hipocrisia. Então, portanto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você ter todo o conteúdo aqui, acompanhar o conteúdo e as nossas lives aqui semanais, dentro do Poços Entre Linhas e também dentro do Filosofia Sem Hipocrisia. E hoje nós vamos entrevistar, o entrevistado de hoje é o vereador Thiago Braz da Rede, e é o seguinte, como eu já disse quando entrevistamos o Dinei, dentro do Poços Entre Linhas nós só vamos dar espaço para aqueles vereadores que nós, conversando com outras pessoas, né, e tendo o nosso senso crítico, entendemos que fazem realmente um papel de representar a população. Né? Isso não quer dizer que por ser vereador, por ter sido eleito, né, tem que ter acesso aqui, não, a gente só dá acesso àqueles que a gente realmente acha que faz um bom serviço para a sociedade, ou seja, onde realmente coloca ali o seu papel como vereador, como representante do povo. E hoje o assunto, rapaz, ainda é do que aconteceu, né, recentemente na Câmara Municipal, né, uma moção aí devido a uma lei estadual do André Quintão, do PT, né, falando sobre a questão de uma maior punição àquelas pessoas, né, que insistem em cometer atos preconceituosos mesmo contra pessoas, né, contra homossexuais, contra transgêneros, né? Então, esse tipo de pessoa, né, pode agora ter uma penalidade maior nesse sentido quando houver algum tipo de discriminação. E por incrível que pareça, alguns vereadores aqui de Poços de Caldas questionaram isso, né, fizeram uma moção de apelo, né, a essa lei, né, do Estado, lembrando que o Romeu Zema não sancionou a lei, portanto ela voltou para a Assembleia Legislativa, né, em Belo Horizonte, e aí nós tivemos esse papel que eu fiquei com vergonha de 3 vereadores daqui, inclusive eu tô, né, vai sair um vídeo essa semana aqui, dentro do Filosofia Sem Hipocrisia, mas aí não no Poços Entre Linhas, mas, né, falando de filosofia especificamente, onde eu vou tratar dos 3 patetas da Câmara Municipal, rapaz. Não perca aí esse vídeo, né, trazendo aí uma visão filosófica do que acontece nesse mundo aí, onde as pessoas são ou voltadas a uma ordem política, social, ou aqueles que lutam por minorias que são vistos de outra forma aí, mas eu vou tratar esse assunto, é lógico, utilizando os 3 patetas da Câmara Municipal. Mas vamos para o vídeo de hoje. Então nós teremos aqui, como sempre, nosso comentarista, né, e apresentador também aqui do programa, o Hudson Vilas Boas. Seja bem-vindo aí, Hudson, e também bem-vindo, Thiago Braz. Você vai ter uma mudança aqui de enquadramento, mas é só para eu ajeitar essa parte técnica aqui, não se assuste. Nós vamos aí então agora ouvir o Hudson e também já o Thiago Braz nesse programa, o Poços Entre Linhas. O nosso comentarista de sempre, Hudson Vilas Boas, professor, sociólogo, sempre aqui conosco. Boa tarde, Hudson, e também o vereador Thiago Braz, como eu já havia dito aqui no começo do programa. Sejam bem-vindos. Olá, Thiago. Tudo bem? Thiagos, né? Hoje nós temos 2 Thiagos aqui no programa, né? E estamos aí, né? Vamos aí hoje conversar com o Thiago Braz, e a gente tem acompanhado aí o trabalho dele. Nós tivemos aqui há poucos dias, né, poucas semanas, o vereador Dinei, né, que a gente entende que tem feito aí um trabalho realmente representativo na Câmara, e eu mesmo eu posso dizer aqui do Thiago Braz, né? O Thiago Braz tem desenvolvido aí um papel, está no seu primeiro mandato, e tem desenvolvido aí um papel importante, né? Trazendo assuntos importantes à tona, sempre buscando o debate de forma embasada, né? E uma pessoa que também tem, a gente acompanha os vídeos dele aí, tem também andado aí pela cidade, né? E ouvido a população. Não é aquele vereador de gabinete, né? E não é aquele vereador também que está sempre aguardando ali
fazendo concessões, né, digamos assim, ao Poder Executivo para poder ter as benesses ali do poder, né? Então, seja bem-vindo aí, Tiago Braz. Muito obrigado, boa tarde a todos, né, os ouvintes aí, né, os espectadores. Boa tarde, Tiago Quinteiro, boa tarde, Hudson Vilas Boas. Muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho da nossa atuação, também do cenário pós-caldense político, entre outros assuntos importantes aí da nossa cidade. E fico feliz de ter esse espaço para conversar e expor um pouquinho também nosso ponto de vista aí e tudo que vem sendo feito aí nesses meses na Câmara Municipal. Estou à disposição. Beleza, Thiago. E a gente começa falando do que aconteceu ontem na Câmara, né? Eu não acompanhei ao vivo, né, a sessão ordinária da última terça-feira aqui em Poste Caldas, nessa reunião aí que os vereadores discutem, né, propõem melhorias para a cidade, né, fiscalizam o município de uma forma geral, né, mas ontem teve uma moção aí, né, com relação a essa lei. Depois eu vou pegar direitinho aqui a lei, né, que coloca aí, né, dá um caráter mais punitivo, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que ainda insistem em cometer atos, né, de discriminação, vamos dizer assim, contra homossexuais, né, bissexuais, transexuais, né, e aí houve argumento aí por parte, principalmente, né, que me chamou atenção, foi lá o pastor, acho que o Roberto, né, o pastor Wilson e o Claudinei também, né, que foram os que mais foram contrários. É lógico, né, os outros que também aprovaram, né, muitos ali em silêncio, mas de qualquer forma mostrou aí como às vezes a lei que pensa, né, em ajudar aquelas pessoas, né, na situação de minoria, né, porque assim a lei é para todos, mas a gente entende que para muitas minorias é preciso uma lei especial, né, justamente porque a lei geral não consegue atender aquele que faz parte daquela minoria. Então, por isso é importante você ter uma política que se preocupa também com minorias, né, não como o Claudinei colocou lá, um estudo da USP dizendo que apenas 0,79% da população tem uma propensão, né, a ser transexual, né, a ter esse caráter depois, essa construção depois, né, do transexual, e dizendo então que por isso não cabe ter uma lei para eles, mas acho que justamente se não a lei geral não consegue contemplá-los, né, por que não ter uma lei pensando nessas minorias? Né, uma deturpação muito grande, para mim uma vergonha de ter Claudinei como vereador, de ter pastor Roberto como vereador, pastor Wilson e todos os demais ficaram calados numa situação como essa. Eu vejo como um retrocesso para Poços de Caldas. Quer falar algo, Hudson? Só pegando o gancho aí, né, isso que o Quinteiro estava falando, sempre bom lembrar, o autor desse projeto de lei, né, eu não encontrei aqui o projeto de lei que está na Assembleia e que o governador Romeu Zema vetou, então voltou, né, para a Assembleia. Esse projeto de lei, na verdade, ele é uma atualização já de um código de leis que existe em 2002, foi atualizado em 2004. Né? Então, veja bem, uma lei de 2002 foi atualizada em 2004, apenas 2 anos após ela ser promulgada. 2002, o governador Hélio Tamar Franco, 2004, Aécio Neves, e aí nós passamos ali, né, o restante do governo Aécio Neves, governo Anastasia, governo Pimentel. Estamos agora em 2021, então já tem aí 17 anos que essa lei foi atualizada a última vez, e está gerando toda essa polêmica, né? Coisa que não gerou lá nem em 2002, nem em 2004. E pelo que a gente tem acompanhado aí, muitas questões baseadas em fake news. Bom, a Câmara de Postos compete legislar, né, Tiago Braz? É uma lei estadual. Aí o que a Câmara de Postos fez, alguns vereadores propuseram um projeto, uma moção para que a Assembleia mantenha o veto. De repúdio, né? De repúdio. E foi muito Na verdade, né, só para corrigir,
até para critério de informação, ela seria de repúdio, mas mediante diálogos aí em bastidores, ela se tornou oficialmente uma moção de apelo. Ah, tá. Ótimo, ótimo jeito de saber disso. E acabou gerando ali ontem uma polêmica, né? Trazendo, inclusive, algumas questões, ideologia de gênero, que a gente sabe, você, inclusive, é psicólogo, né? O Tiago, jornalista, filósofo, e eu, como professor de sociologia, a gente sabe que o termo ideologia de gênero é um termo equivocado, né? Que não existe, não há embasamento científico para poder usar esse termo. E aí foi um dia, eu confesso para você que eu senti muita vergonha, tá certo? O que eu tenho visto são muitas pessoas usando a tribuna da Câmara, né, o espaço que tem na Câmara, para poder levantar questões religiosas. Ali não é um espaço para isso, hein? A gente tem que dizer isso, né? O Estado é laico, o Estado tem que absorver, abraçar todas as religiões e todas as não religiões também, todos os indivíduos têm o mesmo direito, mas é muito triste, né, o que a gente está presenciando aqui na Câmara de Poços de Caldas, sobretudo partindo aí de alguns segmentos fundamentalistas religiosos, porque nós não podemos também colocar todos os religiosos, sejam eles cristãos, né, católicos, evangélicos, espírita, bandista, no mesmo balaio. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso, mas um fundamentalismo religioso muito tosco, né, que está tentando se impor no debate público, e isso é ruim para a democracia, isso é ruim para a sociedade como um todo. Sim, eu inclusive acho que essa moção foi desnecessária, sabe? Eu acho que falando de Pós-Caldas, a gente tem muita coisa acontecendo aqui, tem muita coisa que precisa melhorar, tem muita discussão que precisaria ser aprofundada aqui e não é, né? E aí vem essa moção de apelo de algo que sim a gente precisa estar dialogando dentro da sociedade em geral, mas que gerou todo aquele contexto, uma moção mal elaborada, né, sobre um tema que merece sim o diálogo, mas não como foi ontem. E além de eu achar desnecessária a moção em si, o debate deixou ainda pior a questão da moção. O projeto de lei em si, na verdade, ele foi esquecido, tanto no momento que essa moção foi redigida, né, baseada, assim, em fake news, pois tanto o texto da moção quanto a discussão foi mencionado situações em que não se encontram dentro do projeto de lei, como você mesmo disse, um projeto de lei de atualização, um projeto de lei reforçando, sim, a punição a quem comete discriminação a qualquer público, né, a qualquer pessoa ligada ao público aí LGBTQIA+, e me surpreende, né, até como alguém, e eu posso e eu me coloco assim como alguém que é também de uma determinação religiosa, que frequenta lá, que serve lá, que trabalha com a juventude, com os casais, e que não acredita nas mesmas colocações dos líderes religiosos que estiveram ontem na Câmara e que apresentaram essa moção e fizeram aquelas falas que, assim, entristecedoras. Eu acho que a palavra ideal para isso é que eu saí triste daquela situação ontem, né? Eu acho que dentro desses 9 meses dentro da Câmara Municipal, eu posso dizer que foi a pior sessão, né? Tivemos, sim, uma tão ruim quanto, no meu entendimento, que foi a discussão da essencialidade da educação, que também foi uma sessão pesada, como a de ontem, e que, por sinal, os atores principais também, negativamente, no meu ponto de vista, foram os mesmos de ontem. Então,
infelizmente, temos uma parcela ali da Câmara Municipal que, no meu entendimento, contribui negativamente para a cidade. Eu realmente, né, eu me senti envergonhado ontem de ver os nossos representantes, não todos, vamos deixar claro aqui, a atitude que você teve, assim como teve atitude também o vereador Lucas Arruda, a vereadora Luzia Martins, o vereador Dinei Lema, né, me corrija aí se eu estiver esquecendo de alguém, mas do Dofum, né, eu acho que vocês tiveram uma atitude ali que foi uma atitude ali corajosa. Então, de certa forma, a gente até sente orgulho de ver que, né, pelo menos respira mais aliviado saber que não são todos ali dentro. Mas alguns realmente envergonharam muito, né? Eu não nasci aqui em Poços, né, mas eu moro aqui já há 24 anos, eu criei meus filhos aqui, eu me formei aqui, eu trabalho aqui, eu pago meus impostos aqui, eu já tive, né, inclusive, a oportunidade de ocupar alguns cargos na administração, servindo a população de Poços de Caldas. Eu tenho um orgulho enorme de Poços de Caldas e agradeço a tudo que Poços de Caldas me deu. Mas ontem foi um dia para poder se envergonhar da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Né? Foi horrível. Passar por Quinteiro, né? Quinteiro, eu acabei atropelando ele aí. Não, tranquilo. Assim, o que eu fico. Eu pude acompanhar, eu ouvi tudo, né? Hoje, na hora que eu estava almoçando aqui, foi mais de 1 hora de discussão desse assunto, né? O que me causou muita indignação. E aí eu estava olhando, né? Assistindo ali os argumentos, e o Dinei, com toda a calma do mundo, tentando ali, né? Não ofender, né? Porque se você vai defender, você vai contra aquelas pessoas que têm aquele pensamento ali, é difícil de você realmente manter uma calma, né, com argumentos tão torpes que foram colocados ali pelo Roberto, Wilson e também o Claudinei, né? Então, assim, e assim, o que eu acho complicado, né? Crença é uma coisa, né? Mas ali a política não é feita de crença, né? Aliás, por isso que a gente fala, né, de Estado laico, né? Ou seja, sem religião, né? A religião deve governar nesse sentido dentro da política, né? É lógico, cada um tem a sua, cada um tem que respeitar a sua religião ou a sua não religião, né? Mas eu acho que assim, a política não tem que se envolver com isso. Eu vejo como algo muito negativo isso, que já acontece há muito tempo em Poços de Caldas, já é uma tradição. A gente tem aqui três igrejas que sempre colocam 3 pastores, né, dentro da Câmara Municipal. E se a gente for pegar, Hudson, eu vou fazer esse levantamento, ver se consigo fazer esse levantamento até para o próximo programa. Né, vou pegar os últimos 4 mandatos aí de vereadores, e eu vou pegar todos que são de bancadas religiosas, para a gente analisar ano a ano o trabalho que ele fez lá dentro. A produção deles, lógico. A produção é impressionante como não faz nada, ou como a produção deles é bem menor do que os demais vereadores. Né? Isso sim, eu estou aqui em Poços fazendo jornalismo desde 2006, e eu posso garantir isso com tranquilidade. Né? Eu não sei os dados aqui, mas com tranquilidade eu posso dizer isso. Né? O que o vereador de bancada religiosa faz em termos de produzir algo para Poços de Caldas é bem menor do que os demais vereadores. Bem menor. Se eu não me engano, o pastor Paulo foi um pouco diferente disso, mas tirando ele, realmente nós não tivemos pastores, né, ou de bancada religiosa que fizeram um trabalho tão bom quanto, né, ou não precisa ser nem tão bom, mas pelo menos igual aos demais vereadores que não são de bancadas religiosas. Né? Então, assim, é algo que não acrescenta em nada, é só para a igreja, né, mostrar um poder que ainda possui e que quer permanecer com esse poder aqui em Poços de Caldas. É só por isso que eu vejo, porque retorno à população, infelizmente, não há. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Braz, e lógico que está aberto aí para ele poder continuar falando sobre o tema que ele quiser, né? Mas, Thiago, você citou, inclusive, a questão daquela sessão, né, onde foi a essencialidade da educação, né? Você percebe que após aquela, né, toda aquela discussão, toda aquela polêmica, a educação passou, de fato, a ser tratada como algo essencial dentro do município de Poços de Caldas?
Então, né, esperávamos isso, pelo menos, né? Acho que aquela votação ela foi muito mais expressiva no sentido de volta às aulas, né? O tema era educação essencial, mas o debate em questão era a volta às aulas. E nós que havíamos aí, pelo menos eu, visitado já algumas escolas, alguns centros de educação infantil, já havia constatado o abandono, né? Eu acho que eu posso até dizer dessa forma, do poder público a essas instituições durante o período de pandemia. Então, era impossível, naquele momento, pensar em retorno às aulas, primeiro pelo momento que estava a pandemia, né, no seu pior momento, e segundo, pela péssima estrutura física, principalmente física, né, mas também de organização, né, para um retorno com segurança. Então, foi uma sessão pesada e que a gente acabou, né, também sendo derrotado, vamos dizer assim, e esperávamos que com essa aprovação da essencialidade da educação, que fossem realmente tratar a educação como essencial em Poços de Caldas, e não foi assim que aconteceu, né? Houve aí uma maquiagem em muitas escolas, né, em muitas unidades escolares, né, já contemplando 6 também, para que esse retorno acontecesse, e ainda assim, até com muita pressão, ele não aconteceu naquele momento e veio acontecer com uma queda significativa dos números e a elevação da vacinação. Não sei se ainda no momento, né, pensando em estrutural, em preparação, com certeza não. Mas pelo menos foi um momento um pouco mais ameno e agora as coisas estão começando a melhorar aí em termos de números, né, da pandemia, mas muitas das escolas necessitam de melhorias urgentes, né? E, inclusive, estive aí em uma na semana passada, agora, lá no Marco Divisório, onde estive no começo do ano também, e a situação da escola Nicolino Bernardo é lamentável, sim. A estrutura da escola, no meu entendimento, é comprometida. Na verdade, as crianças lá dentro, elas é um risco, pelo menos no meu entendimento. Teve uma chuva recentemente aí, né, a gente está nesse período de seca, então teve um dia que choveu aqui em Poços, não foi uma chuva lá, né, daquelas mais fortes, e já gerou um transtorno imenso dentro da escola, recebi aí reclamações de mães de que seus filhos tiveram que ser trocados de sala por conta de infiltração. Então, e eu estive lá agora para verificar e a parte, principalmente do telhado ali da escola, está bem comprometida, né? Não tem laje, então o forro todo deteriorado, vários pontos de infiltração, rachaduras. A escola se encontra realmente em péssimas condições e a gente sabe que não é só no Nicolino Bernardo, né? Que são várias. E aí até uma crítica minha, porque nas propagandas, né, feitas pela prefeitura, inclusive divulgadas em veículos de imprensa, eles utilizaram ainda a escola Washington Luiz, que é de conhecimento de todos, que passou por uma reforma geral, né, agora, no último ano, foi, se eu não estiver enganado, a única, ou uma das pouquíssimas, e aí foi utilizada como instrumento de propaganda para o retorno às aulas, dando a entender para a população que era a realidade, né, da educação no município, e a gente sabe, né, que a realidade é completamente diferente. Então, assim, temos batido firme nisso, inclusive entrei ontem com pedido de informação sobre o Nicolino Bernardo, e me comprometi, né, com a população de lá a perseguir esse tema e a cobrar sempre do Poder Executivo, porque faz mais que necessário, com urgência, as melhorias aí na Nicolino Bernardo. Na verdade, uma nova unidade, né? Se for pensar bem, aquele prédio já não tem
função mais, né? Já não é funcional. Precisa de uma nova escola ali, e parece que, na teoria, é a promessa do Poder Executivo para aquela população, mas também parece que não é uma promessa recente, então precisamos cobrar muito para que realmente saia dentro dessa administração, né? E é isso que estamos empenhados em fazer. Não, Ô, Tiago, deixa eu só fazer o que eu percebi aí, Hudson, não sei se você viu também, faz algumas semanas que ali o prédio da URC e o prédio do museu estão sem aquela iluminação noturna, daqueles holofotes. Os holofotes estão desligados. E eu lembro que era uma preocupação muito grande quando administrador do museu, porque assim, com o museu e a URCA escuros, né, aumenta, né, a possibilidade ali de depredação do espaço, de deterioração do espaço, ou usar aquele espaço para, né, consumo de álcool e droga, né? Então, até deixar um pedido aqui para você, viu, Thiago? Se puder aí fazer um pedido de informação lá na Câmara para saber o que aconteceu, né? Por que está sem os holofotes ligados ali na URCA e também no museu, porque é algo que nos preocupa, assim, quando a gente pensa, né, na preservação do patrimônio, viu? Na preservação do patrimônio, na preservação do patrimônio e na preservação ali da integridade mesmo de muitas pessoas que circulam por ali, né? Inclusive pessoas em situação de rua, que a URCA acaba sendo um abrigo, né, adequado, que eles buscam muito, né? E moradores de situação de rua são realidade também, né? Nós não podemos fingir que eles não existem ou buscar uma política higienista. Mas muitos ficam ali, e também a gente sabe que há uma concentração também de usuário de drogas ali, infelizmente. Então, a iluminação, ela traz uma certa segurança, né? Sim, e eu mencionei a questão das escolas, e vocês mencionaram agora museu, a URCA, mas, infelizmente, nessa administração, esse tipo de abandono, vamos dizer assim, está sendo em diversos setores, e aí a gente pode estender a unidades escolares, PSFs, CRAS, onde estive presente também, pontos turísticos, quadras poliesportivas. Então, infelizmente, essa é a realidade Pós-Caldas, né? E eu tenho visitado vários locais e agora divulgando os locais que eu tenho visitado e fazendo algum vídeo, às vezes cobrando, porque eu percebo que um vídeo cobrando, às vezes, tem mais força do que um documento oficial da Câmara, porque essa gestão tem feito um trabalho de maquiagem, no meu entendimento. Então, você acaba tendo que levantar chamas aí, né? Acender faíscas para que eles vejam e possam ir lá atender. E aí temos feito isso, e aí, conforme a gente vai fazendo, as demandas vão surgindo, e, assim, tem bastante demandas aí na minha agenda para visitar, porque as pessoas pedem, né? Falam, eu vi que você foi lá, eu vi que está acontecendo isso, aqui no meu bairro está acontecendo isso. Então, tem muita coisa a ser melhorada em Pós-Caldas, e a gente está em cima cobrando. Tiago Braz, e a Câmara, ela deve ter aí um segundo semestre, né, que na verdade o segundo semestre já está na metade também, já estamos caminhando para o final do ano. E aí eu não sei como vão ficar algumas matérias, algumas questões. Como, por exemplo, o plano diretor, né, queria que você falasse um pouquinho para nós como que está a revisão do plano diretor, que é importantíssimo para a cidade, né? A última revisão, aí pode ser que eu estou enganado, mas se eu não me engano foi em 2006, não tenho certeza. Já tem bastante tempo aí a gente tem uma revisão do plano diretor, e também a questão do regime jurídico, né, dos servidores da prefeitura. São duas pautas aí importantes que mexem com toda a população de Poços de Caldas, de forma direta e indireta, né? E essas pautas, elas devem avançar ainda nesse ano, ou você acredita que serão pautas que ficarão para o próximo ano? Inclusive, se a Câmara continuar também, né, debatendo aí pautas, né, que vão cair entre nós, né, não são aqui
pautas para estar sendo debatidas aqui no município, como a gente tem visto, né? E como foi na malfadada última reunião aí da Câmara. Então, são dois temas bem delicados, né? Que estamos aí discutindo e está em tramitação dentro da casa. O plano diretor é uma novela antiga, né? Como você mesmo disse. Agora me fugiu a memória se foi 2006 ou 2007, né? Mas é um bom tempo, né? Chegou até nós, na verdade, foi um plano diretor antigo que entrou na última administração, que foi do mesmo prefeito, e que não foi aceito, e é ele que está lá também, com um pouquinho de mudança, mas não, no meu entendimento, né, não apto a ser aprovado. Existe aí uma discussão dentro da Câmara de uma possível contratação, né, de órgão especializado aí para fazer a análise desse plano diretor e para melhorá-lo, se for o caso. Ainda está em discussão isso dentro da casa. Eu acredito que para esse ano o plano diretor não saia. Mas isso não é uma garantia. Mas pela altura que está a discussão, ainda avança para o ano que vem. O estatutário, né, o regime jurídico, a intenção era ser votado esse ano. Aí tem aí a audiência pública que a gente sugeriu, temos discutido, estudado ele, tem algumas questões que no nosso entendimento aí não cabem, né? E aí vamos ver como vai ser a discussão em cima disso. Infelizmente, aí sabemos que também existe uma blindagem do Poder Executivo dentro da Câmara, a grande maioria, e o prefeito ele faz questão de divulgar, né? Que até os números dos vereadores alinhados com ele, né? Então, estamos discutindo nos bastidores e também, principalmente com a população, para que, quando chegar o momento dessa votação, esse regime esteja realmente contemplando a todos e não trazendo danos aos servidores, né? Que essa é uma grande preocupação nossa. Então, o regime jurídico entrou agora recente, acho que a discussão vai avançar, a intenção é esse ano, mas a gente sabe que tem aí 3 meses, né, para o final. Vamos aguardar como vai ser aí o futuro. Não sei se sai esse ano, mas a intenção é que saia. E vamos lembrar que nós já tivemos tentativas, né? O próprio Paulinho Corumino já tentou aí mudar, né, o regime trabalhista aí dos servidores, depois não conseguiu, que realmente era muito ruim. A do Heloísio deu uma melhorada, mas continuou muito ruim, né? A proposta de lei aí. Agora vamos ver essa do Sérgio se consegue ser um pouco melhor, né? Se consegue evoluir para realmente um ganho para o servidor. Com relação ao plano diretor, Thiago, o plano diretor, pelo que eu me lembro, foi em 2007, eu acho, mas houve toda uma construção de audiências públicas em regiões da cidade. Para esse plano diretor, houve isso ou ainda vai acontecer? Como é que funciona? Porque realmente eu não vi nenhuma audiência acontecendo nesse sentido, Thiago. Então, por enquanto ainda não discutimos essa questão. Eu acho importante, né? Importante. Mas como se trata daquele plano diretor antigo que foi discutido, é isso que está em questão. Se vai levar adiante essa discussão de algo que já discutiu, né? Até recentemente falamos disso, se eu não estiver enganado, em uma sessão da Câmara. Eu não me recordo agora se foi numa sessão ou se foi até numa audiência de outro tema, onde isso foi levantado. Então, é uma questão que eu acho que ainda não tenho uma resposta para te dar nesse sentido. Eu entendo que tem que ser discutido, sim, né? Mas como a discussão nesse momento ainda é a contratação ou não dessa empresa,
Então, acredito que após finalizar essa questão, vai contratar, não vai, é que a gente vai realmente direcionar para essa discussão, porque se for ter a contratação da empresa, nós vamos esperar o levantamento dela, para com todo esse levantamento, levar essa discussão, né? Caso isso não aconteça, aí precisamos, no meu entendimento, ampliar essa discussão novamente com a população, e vamos ver qual vai ser o posicionamento da Câmara em geral, né? É como eu disse, na situação que se encontra hoje, não só a questão do regime jurídico, como do plano diretor, outras questões que estão tramitando na casa, com a grande maioria como está, e como algumas coisas têm passado com tanta facilidade dentro da Câmara, onde poucos realmente promovem a discussão, eu vejo que se o Poder Executivo determinar que isso vá para votação, eles vão conseguir com facilidade e a gente vai ter que tentar barrar ou tentar ampliar a discussão, como temos feito. E muitas vezes em vão, infelizmente. Então, estamos monitorando aí para poder realmente ampliar essa discussão, porque senão vai ser mais um projeto que teremos que vamos dizer assim, vai passar como uma boiada na porteira, como passou recentemente, por exemplo, o convênio com a agência reguladora do DEMAI, onde tentamos discutir, ampliar a discussão, trazer para a população, e não foi possível, né? Pediram ali um regime de urgência, né, na votação, a gente tentou barrar, não fomos procurados aí para um diálogo, e tem sido natural isso acontecer, e foi para a votação, e mesmo a gente se posicionando contrário, a agência reguladora foi aprovada, e da forma como eles quiseram, infelizmente. E assim, né, torcemos agora para que tenha impactos positivos, mas sabemos que vai ser uma punição à população e que provavelmente com essa agência diversos aumentos poderão acontecer aí nas contas de água futuramente. E aí talvez vai ser o momento da gente lembrar a população dessa discussão que teve hoje, que tentamos aí divulgar, tentamos barrar, mas não conseguimos. Se eu não me engano, vocês trouxeram, inclusive, um exemplo, né, Tiago, de municípios que acabaram aderindo a uma agência reguladora aí, né, e tiveram a tarifa da água aí aumentando quase 100%, não é isso? Sim. E é uma pena, realmente, que a gente tenha passado isso sem ter tido um debate mais profundo, né? Quem acaba perdendo somos todos nós, né? E talvez vai acabar doendo no bolso. Não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Mas pode acabar acontecendo daqui a um tempo da gente estar pagando uma conta de água muito mais cara do que nós pagamos hoje por conta de uma decisão que não foi discutida. É uma pena isso. Sim. Pode falar, Tiago. Uma pergunta para você, Tiago, é o seguinte, e eu já estou percebendo isso, né, já há um tempo. O que nós vemos em âmbito nacional, né, e eu acho que eu já até falei isso com o próprio Dinei aqui, o que a gente vê muito em âmbito nacional, né? Então, assim, um presidente, né, discutindo coisas e desviando o foco para coisas importantes que estão acontecendo no Brasil, como, por exemplo, essa crise econômica, e agora nós vamos ter uma crise energética gigantesca aqui no Brasil, né, sem precedentes aí, inclusive dentro da economia, né, o Luiz Nassif já vem falando isso há um tempo, de uma crise energética violenta que nós vamos ter devido aí a esse período de estiagem. Isso não aconteceu só aqui, mas aconteceu também em outras partes do mundo e acaba elevando muito o preço dos produtos, e lógico, quem sofre é sempre, né, a ponta, que é quem está consumindo e quem está comprando. Então, assim, eu vejo isso também aqui em Poços de Caldas, né? Então, assim, enquanto se discute, né, questões como essa, né, dessa semana, né, de moção contra o que foi feito lá em Belo Horizonte, né, pensando aí de punir quem discrimina, né?
Então, assim, eu vejo isso acontecendo muito aqui em Poços de Caldas, né, de vereadores, né, principalmente dessa bancada evangélica, principalmente esses vereadores, né, o Claudinei principalmente, e um ou dois mais ali, né, discutindo coisas tolas, né, e sendo um Bolsonaro aqui de Poços de Caldas, né, um Bolsonaro, né, com um nível intelectual ainda menor do que o Bolsonaro, né, embora seja da filosofia. É possível isso? Eu não sei, mas parece que é possível, né? Então, assim, aí as questões mesmo importantes deixam de ser debatidas, deixam de ser sequer colocadas, né, em pauta dentro da Câmara Municipal, né? Não sei como é que você vê isso. É lógico, você e outros vereadores tentam combater, mas eu vejo muito esse populismo acontecendo aqui em Poços. Eu concordo. Eu acho que na política isso acontece muito, né? As discussões mais importantes, elas ficam em segundo plano, né? E aqui em Poços eu venho sentindo isso também. Eu faço parte, por exemplo, e ontem eu até mencionei na minha justificativa do voto contrário à moção, da Comissão de Finanças. E agora, né, começaram a chegar os processados referentes aos fundos, né, que foram até motivo de investigação de SEI, né, que agora é CPI, né, na última legislatura, e que por diversos fatores, a pandemia atrapalhou, houve aí, né, o falecimento de 2 vereadores e a renúncia de um que estava na comissão, então não concluiu essa comissão, mas ficou evidente, né, as diversas ilegalidades cometidas com os recursos dos fundos, né, em Poços de Caldas. E agora esses processados desses fundos começaram a chegar para análise das comissões, né, da Comissão de Finanças. E quinta-feira foi uma primeira, já havia acontecido na quinta retrasada, na quinta passada retomou a discussão, eu acredito que vai estender algumas quintas aí, porque começou a chegar, né, esses processados, então vai um tempo até eles serem analisados, mas sobre esse tema, se vocês assistirem à sessão, apenas eu e mais um vereador ampliamos a discussão, os demais não se preocuparam em discutir, e o pouco que se preocupou foi de uma forma muito superficial, e aí aprovaram todas essas contas aí dos fundos, e somente o meu voto contrário, e ainda tive que, né, quando você apresenta um voto contrário, você tem que dar um parecer em separado, ainda tive que dar um parecer em separado frente a uma ilegalidade cometida, né? Então... Oi? Thiago, me explica uma coisa, né? Quando assim, é lógico, né? Depende da votação dos vereadores. Mas e a assessoria jurídica, legislativa em cima disso? Porque assim, se é alguma coisa que tá ali, não tá de forma legal, né? E esses pareceres também, sabe? Eu fico muito preocupado, porque se for só questão política, o prefeito tem maioria na Câmara, né? E ele fala isso, todo mundo sabe disso, né? Então, assim, ele está pouco se importando com a Câmara, a verdade é essa, né? Então, e aí isso me preocupa. Então, ele pode fazer o que ele quiser. A assessoria jurídica e legislativa pode ajudar nesse sentido? A assessoria jurídica, legislativa e financeira tem contribuído, sabe? Mas aquilo, eles dão um parecer e depois a discussão é no mérito, né? E é lógico, né? Nessa questão de finanças especificamente, talvez agora não, mas no futuro, os vereadores que estão deixando isso passar despercebido, né, ou passar batido, poderão responder por isso, né? Então, isso eu até alertei na quinta-feira e vou alertar toda semana, né, enquanto estivermos discutindo esses fundos. Houve os apontamentos aí das ilegalidades lá, né, e nesse caso, com o ideal, né, seria a rejeição desses processados e o encaminhamento ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, para que eles, né, façam a devida análise e aí possam trazer um parecer aí mais robusto, vamos dizer, né? E aí se eles vão dizer, ó, tá legal, não tá, isso é possível, não é, né? Mas não, aprovaram e vai ser apensada aí esses processados a prestação de conta anual,
E a justificativa da maioria deles é essa, né? A gente está aprovando aqui agora, porque é parcial, vai ser apensado anual, no anual a gente verifica se aprova ou não. E aí Thiago, você... mas assim, qual que é a principal ilegalidade que você viu, assim, só para a gente ter uma noção? são movimentações semelhantes a operações de crédito, né? E isso a gente sabe que não pode acontecer nos fundos. São repasses também que não foram feitos dentro de prazos, dinheiros retirados e não devolvidos, outros devolvidos, mas o fundo ele não serve, o fundo não faz empréstimo, né? Então existe aí uma lei até de pouco tempo onde pode o Poder Executivo utilizar um percentual aí, mas ele utilizou esse percentual retroativo também. Então, assim, tá bem bagunçada essa questão, e o que eu estou fazendo, né, mesmo eles tendo sido aprovado, esses processados na última quinta-feira, e vai ser todas as quintas daqui para frente, os que for parecer meu, né, votarei darei o parecer. Não, inicialmente, farei um requerimento, né, à prefeitura, um requerimento de comissão, questionando essas movimentações, até para saber onde foi utilizado, se foi devolvido ou não, porque geralmente às vezes, bimestral, trimestral, quadrimestral, então até para questionar, foi devolvido mais para frente, não foi, para mim ter uma resposta, né, concreta do Poder Executivo, e depois eu vou fazer a junção de tudo isso e encaminhar, né, ao Tribunal de Contas, principalmente, talvez ao Ministério Público também, para que eles avaliem a documentação e nos dê um parecer realmente mais concreto se o prefeito poderia ou não fazer esse tipo de movimentação. Mas, assim, dentro da legalidade, está claro que não. Mas aí, se a gente for... eu fico preocupado, né, são essas avaliações, porque até tem essa CPI rolando aí das férias, ao qual eu sou presidente, e teve aí uma representação aí, né, no Ministério Público, por parte de um cidadão comum, onde o parecer, no Ministério Público não, no Ministério Público do Tribunal de Contas, e o parecer foi de que estava dentro da legalidade o recebimento aí das férias, inclusive falando de 13º e tal, e isso nos trouxe, no mínimo, uma estranheza, né? Então, estamos aí também finalizando, até é importante falar, a CPI, fizemos alguns levantamentos, recentemente chegou aí a documentação da nossa assessoria financeira, que fez uma análise da documentação, e vamos trazer aí um levantamento de tudo que aconteceu, encaminhar também, e ver qual vai ser o parecer deles, né? Nossa parte vamos fazer, né? Esperamos que as demais esferas também façam a dela. Tiago, são muitos assuntos, né, que a gente gostaria de tratar. Essa própria questão da CPI das férias, né, é um tema que, quando nós entrevistamos o Dilei aqui, a gente conversou com ele bastante sobre esse tema. Mas eu queria trazer um outro tema aqui, e sabendo que estamos chegando aí no final do programa, você também tem um outro compromisso, mas acho que não podíamos deixar de tocar num assunto que também está gerando muita polêmica ultimamente, que é a questão da vinda do rejeito radioativo, né, de São Paulo, de Interlagos, né, aqui para Caldas. A gente fala Caldas, mas a verdade o município de Caldas é enorme, né, e está muito mais próximo aqui de nós, inclusive da sede, né, de Poços de Caldas mesmo aqui, do que da sede de Caldas. Ontem, a Câmara também votou uma moção, queria que você explicasse para nós como está esse debate dentro da Câmara, né, qual que é a sua visão sobre isso, se você puder falar um pouquinho. Sim, assim, é uma questão que nos traz muita preocupação. Ontem teve, sim, 3 moções, inclusive uma nós retiramos para fazer uma correção de texto lá que foi errada. Essa moção foi do vereador Lucas Arruda e minha, né? Uma delas, na verdade, a gente pede uma intervenção, né?
tanto do Poder Executivo, quanto da Assembleia Legislativa Mineira, quanto do governador, né? Afinal, nós estamos falando de uma transferência de resíduo de um estado para outro. Então, eu acho que é uma questão a ser amplamente discutida dentro do estado. Mas a principal delas é uma manifestação, um posicionamento do Poder Executivo de Poços de Caldas, porque ele ainda não se posicionou, né? E assim, nós vimos aí diversas câmaras municipais aqui da nossa região, os próprios prefeitos e prefeitas pegando essa causa, né? Falando sobre a causa, lutando pela causa, e aqui no nosso Poder Executivo, até o momento, parece que nada está acontecendo. Então, a nossa moção ontem foi no intuito de provocar o Poder Executivo para que se manifeste, para que se posicione, para que lute contra essa vinda desses rejeitos para Poços de Caldas, né? Igual você falou para Caldas, mas a gente sabe que é muito prejudicial para Poços, e vamos aguardar aí o retorno deles, né? Foi aprovada a moção, até havia uma dúvida nossa se seria, né? Visto as diversas situações onde a gente perde votação ali quando tenta cobrar mais incisivamente algo do Poder Executivo, mas foi aprovado, vamos aguardar uma resposta, e a gente, né, tem audiência pública, inclusive hoje vai ser discutido parte sobre isso, acredito eu que a audiência é sobre resíduos sólidos. Já teve uma discussão também na Comissão das Águas, nas sessões sempre tem sido falado disso. Existe a possibilidade aí de uma audiência intermunicipal, né, que seja entre outras câmaras, para a gente juntar forças aí para que esses resíduos não venham para cá. Então, nesse momento, está nesse pé, né? Ainda, segundo a INB, não tem uma definição também, né? Existe possibilidade de estar indo para um outro local, e a gente está monitorando isso, né? E batalhando para que não venha para Poços de Caldas, né? Porque se é uma decisão técnica, né, me parece que realmente o governo federal ele pode enviar o resíduo para onde ele quiser, né? Pode enviar aqui para Poços, pode mandar para Curitiba, pode mandar para Florianópolis, pode mandar para Manaus, e Caldas acaba sendo um ponto para poder receber, porque já há, né, um depósito ali com resíduos. Mas, até conversando com um professor da Unifal, e ele me contava que em Caldas é cerca de 16 mil toneladas que tem, né, e que já há um estudo, inclusive, de impacto que hoje em dia não há nenhum impacto comprovado, mas você trazer mais resíduos para cá, você está aumentando o risco ali, né? Então, se tecnicamente o governo federal pode enviar para onde quiser, então é nosso dever a gente lutar politicamente, né, para que não seja aqui, né? Se já está, como nem se falou, é um assunto, inclusive, que coloca 2 estados, né? Porque se está em São Paulo e vai vir para Minas, então que o nosso governador também se pronuncie, né? Porque realmente fica uma situação aí, acho que é até constrangedor para nós, vendo que outros prefeitos, né, como de Caldas, Andradas, a prefeita de Andradas, têm se manifestado, e o prefeito de Poços, até o momento, não se manifestou nessa questão, né? E quem sabe agora com a moção, né, ele possa, se não se manifestar publicamente, pelo menos responder alguma coisa para a Câmara, né? Esperamos. Espero que venha a resposta, né? Ainda tem essa dúvida, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas esperamos que venha uma resposta do Poder Executivo sobre o que tem sido feito. E eu até falei na última sessão, né? Existem aí algumas questões importantes, estaduais e federais dentro de Poços de Caldas, e eu posso mencionar, inclusive, as questões das rodovias aqui, que tem sido um problema muito grande também, Venceslau Braz, Avenida Alcoa, parte aqui da João Pinheiro, que a gente vem desde o começo da legislatura aí, tentando buscar algo no DR, no DENIT, não vem conseguindo, e isso também pode ser uma causa que a gente também fez uma moção e também foi aprovada, para que ele também junte esforços com a gente, porque não temos visto, mas
foi amplamente divulgado aí, né, algumas viagens do prefeito, juntamente com o secretário de governo aí, para BH, para Brasília. Espero que, né, com essa articulação lá fora, se não foi feita ainda, que ela possa iniciar e ser feita, porque são dois assuntos distintos, né? Eu mencionei um outro assunto, mas que envolve esfera estadual e federal, e que todo esforço, né, seja do Poder Legislativo, Executivo, da região, é bem-vindo, né? Então, esperamos também a intervenção aí, frente a essa questão dos resíduos, do Estado, né? Que o Estado possa comprar essa briga, né? Como você mesmo falou. Nós estamos falando de uma transição de um Estado para outro e que nós possamos ampliar essa discussão entre os Estados para que realmente se encontre a melhor forma o melhor local, né? Para que esse resíduo seja abrigado. E Poços já tem, Caldas, na verdade, né? Que é Poços, praticamente, né? Já existe aí, como você mesmo falou, um número elevado desses resíduos aqui estocados, e inclusive, né, você mesmo falou que conversou com o professor, são resíduos ricos, né, que nós não temos hoje estrutura suficiente para utilizá-los, né, mas já teve até proposta aí da China, né, para levar esses resíduos aí para comprar da gente. Inclusive teve um outro resíduo, parece que até inferior a esse, que a China comprou e levou, né? E o que não permitiu a compra foi, inclusive, uma legislação da China que barrou. Senão, esse resíduo teria ido, né? Então, nós estamos falando de uma riqueza que está aqui, poderia ser explorada de uma outra forma, ao invés de ficar estocada, trazendo risco aí, né? Principalmente à saúde da nossa população. E aí é uma discussão federal, né? Onde deveria ampliar os recursos para estudos, para ciência e tecnologia, a gente possa utilizar das diversas riquezas minerais, naturais que temos e que hoje, muitas vezes, são tratadas como lixo, né? É triste dizer isso, mas é a realidade do nosso país. Beleza, Thiago, o tempo nosso já está aqui estourando no limite, eu sei também que você tem aí muitos compromissos. Eu queria desde já agradecer sua participação aqui, sua presença, né, falando aqui sobre assuntos importantes de Poços de Caldas, né, da Câmara Municipal, né, do seu trabalho como vereador e também, né, das dificuldades que vocês enfrentam lá, vocês que eu digo, os vereadores que realmente fazem aí um trabalho, pensam, né, no bem-estar da população em geral aqui de Poços de Caldas. Beleza? Muito obrigado. Vou dar um tempinho para você se despedir. Eu só queria deixar aqui, né? O Hudson quer despedir antes, Hudson? Não, agradecer ao Thiago, né? Eu acho que uma entrevista aí muito produtiva, né? A gente conseguiu falar aí sobre diversos temas e parabenizar o Thiago aí pelo trabalho aí na Câmara aí, que a gente acompanha e a gente sabe que não é nada fácil. Beleza, Thiago. Posso finalizar também? Eu que agradeço. Obrigado, foi um papo cabeça, né? É sempre cabeça o papo com vocês. E a gente fica feliz de poder ampliar um pouquinho a discussão, né? Tem temas também que eu preciso me aprofundar mais, são temas... estar na Câmara não é nada fácil, né? Você precisa ter o domínio de diversos temas aí, que às vezes não são do nosso cotidiano, né? Estamos aí no primeiro ano de mandato, eu fazendo uma análise individual, eu percebo, né, que eu venho cada vez mais estudando e me aperfeiçoando sobre esses temas que eu não tenho habilidade e preciso aprender muito ainda, mas a gente tenta aprender com a maior celeridade possível, né, para poder contribuir com a cidade, né, outros que a gente domina bastante, a gente já contribui com mais efetividade também, mas estamos na luta aí, trabalhando, e o foco, né, do nosso mandato é fiscalização. Sabemos a importância de projetos de lei, temos trabalhado em alguns, mas também sabemos da dificuldade de aprovação de um projeto de lei quando se tem uma minoria dentro da casa. Então, estamos trabalhando na fiscalização, apontando as falhas, lutando aí pelas melhorias em diversos setores que são urgentes, né? E agora, com essa queda
graças a Deus, né, da pandemia, a gente vai poder discutir com mais tranquilidade, né, outros temas importantes. Inclusive, fico até feliz que a gente praticamente não falou de pandemia hoje, né? E nesses quase 9 meses de mandato, 90% ou mais da discussão foi em torno de pandemia. Então, é sinal que as coisas estão melhorando e espero que logo isso acabe, né? Acabar a gente sabe que não vai, mas que realmente se estabilize. E tem muita coisa importante para a gente discutir e resolver em Poços-de-Caldas. E eu quero estar presente para contribuir aí e para dialogar, principalmente, né? Porque sozinho a gente, mandorinha só não faz verão, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Beleza. Muito obrigado, então, portanto, ao vereador Thiago Braz, aqui da rede de Poços de Caldas, ao meu amigo de sempre aqui, o comentarista, é o apresentador do programa também, nosso amigo Hudson Vilas Boas, e a você aí que está sempre assistindo, sempre acompanhando, né, tem aumentado o número de inscritos no canal Filosofia Sem Hipocrisia, graças a vocês que estão curtindo esse programa novo, né, que é o Poços Entre Linhas, e queria deixar aqui um recado final dizendo o seguinte: você, Claudinei, é uma vergonha como vereador em Poços de Caldas, porque ainda discute ideologia de gênero. Você, pastor Roberto, também é uma vergonha como vereador aqui em Poços de Caldas, porque é o gay, ele tem um amigo gay que é carismático, que tem carisma, né? Então, o fato dele ser gay ou não que vai definir o carisma de alguém é brincadeira. E você, pastor Wilson, também é uma vergonha como vereador aqui em Poços de Caldas, porque você simplesmente diz que tem que ter o direito, né, de falar, de colocar suas crenças da Bíblia, mas em nenhum momento a lei que você está falando aí, né, que você está fazendo moção, fala de religião ou de qualquer religião, inclusive a sua. É uma ignorância, né, infelizmente, muito grande de vereadores que deveriam representar bem a população aqui de Poços de Caldas. Muito obrigado a você, nós voltamos com mais programas aqui no Poços Entre Linhas. Fique ligado!